Fala galera, e aí como vocês estão? Vamos falar hoje da partida de ontem à noite, Corinthians e Coritiba. Em casa, o Corinthians sofreu a derrota. Já é a segunda derrota nesse Brasileirão. E o Corinthians não foi bem, Dorival Júnior não estava na área técnica por conta que estava suspenso também. Vamos falar muito dessa partida. Mas antes de tudo, se você quer estar acompanhando meu conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para estar vendo de tudo, dos vídeos que serão postados aqui no meu canal. Se você ainda não assistiu nenhum dos meus vídeos, assista e seja bem-vindo, claro. Vamos falar muito dessa partida. Antes de nós começar a falar da partida, né, rapaziada, eu queria falar aqui pra vocês que estão perguntando do meu Instagram, como é que eu faço pra te seguir, pra estar acompanhando ali algumas coisas que serão postadas lá no meu Insta. Meu Insta vai estar na descrição. Se vocês estão se confundindo com o Insta que tá ali aparecendo o nome do canal, não é o meu Insta está ali na descrição, sempre tô deixando em todos os vídeos. Então se você quer me seguir, vai lá na descrição, vai estar lá, só você pesquisar lá, clicar em seguir que eu vou estar olhando. E quem sabe você. Às vezes ali eu vou fazer uns conteúdos também no Instagram, enfim, vai ser bom você estar acompanhando por lá. Bom, falando da partida de ontem à noite, o Coritiba visitou, né, o Corinthians. Corinthians, antes da partida, quem apostou que o Corinthians iria perder, acho que foi o único. É, poucos ali imaginavam que o Corinthians iria jogar tão mal como jogou ontem, tão abaixo, tipo, tecnicamente, fisicamente ainda mais. Um time sem criação, sem aquele volume, aquela vontade para ganhar. Ficava muito inferior à única jogada que o time tem, que é jogada com os dois laterais, que é o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Então ficou um time muito refém dessa jogada. E o Coritiba, até que no começo o Corinthians teve muito espaço para fazer essa jogada, teve chance, bola na área e tal, mas o Corinthians, quando chega nas laterais, é só cruzamento e ali não tem o Roberto. Tem o Memphis, mas o Memphis não faz esse papel igual o Roberto faz com mais perfeição, e ainda mais que é a mais do Roberto ali, um jogador de área, que a bola chega e ele, quando consegue, ele guarda. Não é a mesmo perfil ali do Memphis Depay, que é um jogador mais de criatividade. E mesmo assim, com o Memphis Depay ali, o Rodrigo Garro, o time quase todo titular, o Corinthians não teve muita criatividade no jogo. Teve ali no começo, claro, tá jogando em casa, quer abafar, quer fazer o gol logo no início do jogo, mas não conseguiu. Claro que o time do Coritiba tem seus méritos, jogou muito bem, tanto taticamente como a coragem, que não é para qualquer time você chegar na Neoquímica Arena, chegar lá na cidade do Corinthians e falar: a gente vai jogar assim. E vamos jogar sem medo. Vamos jogar aqui fechado, fazer uma partida muito de concentração muito alta que estavam os jogadores do Coritiba e tentar segurar o Corinthians, e quando desce, a primeira chance que tiver lá na frente, fazer o gol. E foi isso que aconteceu na partida. O resumo do jogo foi esse: o Coritiba não ficou muito com a bola. A estratégia era essa do técnico do Coritiba. Eu não tô lembrado o nome, mas ele deu a posse pro Corinthians, falou assim: tudo bem, a gente não vai ficar com a bola, mas vocês podem ficar com a bola aí, pode dar o passe, pode dominar, pode ajeitar e tudo. Mas aqui, ó, do meio campo para trás, vocês não passam. E depois desses 15 minutos, como eu falei, antes dos 15 minutos que o Corinthians estava conseguindo fazer alguma coisa nas laterais, a bola chegava nos dois laterais, tanto no Mateuzinho conseguia fazer o cruzamento ou dar um passe por dentro, fazer a infiltração. Depois ali dos 15 minutos ainda, dos uns 25 do primeiro tempo, o Corinthians parou, não criou mais nada. Coritiba cresce no jogo. Ali ainda no primeiro tempo teve um gol anulado do Coritiba que estava claramente impedido. E, e o Corinthians tentando, né? Tentando entrar no jogo. O Corinthians parecia que o Coritiba estava numa concentração maior. E o Corinthians estava como se fosse um amistoso, um jogo que não valia nem ponto. Ainda mais jogando em casa cheia. E eu senti que o time do Dorival
Tava muito ali no toque muito de lado, pra trás. Chegava nos ponta, que depois no segundo tempo, ali no começo, o auxiliar do Dorival já percebeu isso, já fez 4 mudanças. Só que não adiantou quase nada. A bola chegava, ó, que nem, por exemplo, ele viu que o que o Corinthians precisava mais na partida. O Corinthians precisava de dois pontas para dar profundidade na defesa do Coritiba, que estava muito confortável no jogo, já que não tinha aquele Yuri Alberto, não tinha um Yuri Alberto ali para aproveitar as chances que tava rolando ali dentro da área. E enche de ponta ali, coloca o Pedro Raul ali, que é o que tem ali para quem sabe, é o que tem para substituir o Yuri Alberto, não é a mesma qualidade, óbvio, mas é o que tem e tentou. Só que os pontas do Corinthians também não entraram bem. Quem falou que os pontas do Corinthians entraram bem, não assistiu o jogo, não viu como eles entraram. O Vitinho, todas as chances que ele tentava ir pra cima, acabava errando, acabava tropeçando na bola, ou a bola ia muito forte e acabava saindo. O Dieguinho até que tentou, mas é um jogador ainda muito jovem. Quando vai, ainda mais um jogador jovem que precisa de confiança. E quando não tem, acaba fingindo que vai fazer uma jogada boa e acaba voltando pra trás, tocando no zagueiro. E aí o jogo não flui. Desculpa, rapaziada, que eu tô meio gripado aqui, mas vídeo pra vocês não pode parar. Então, como eu tava falando, o time não flui. Ainda mais que o Dorival não tava em campo e tal. Mas, como eu assisti o jogo ontem à noite, né? Eu. Não vamos falar, rapaziada, vamos falar só do Brasileirão, vamos falar de todas as competições que o Corinthians está nesse ano. Ao longo da temporada, o Corinthians vai disputar a Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil. Sabemos que o Dorival é um técnico muito preparado para esse tipo de mata-mata e tal, mas o Corinthians precisa se ligar nesse tipo de. Não pode se ligar só em Copas, em Libertadores e deixar o Brasileirão pique de lado. Porque fez isso no ano passado e correu um risco muito grande de sorte que tinha times piores e conseguiu não ser rebaixado. E foi um. Ao decorrer dos anos também, o Corinthians vem focando muito nas Copas e deixando o Brasileirão de lado. E o Brasileirão é muito importante. Pra mim é o mais importante do que as Copas. Porque se você foca na sua Copa e você é eliminado, já era. E o Brasileirão que tá rolando não para de ter jogos e você não tá pontuando porque você prefere focar na Copa. Aí quando você é eliminado, você tem que correr atrás do prejuízo, que você tá lá no Brasileirão, tá correndo risco de rebaixamento, tá ali na metade da tabela. E os times que não. Esses times que, quando antes de começar o campeonato, você já tem em mente que não vão ir longe no Brasileirão, corre risco de rebaixamento. Esses times, eles só têm um objetivo que é focar na permanência, é focar no Brasileirão. Não é igual os times grandes como o Corinthians, São Paulo, Santos, quem mais? Grêmio, Atlético, que focam em outras competições sem ser o Brasileirão. Então aí dificulta mais. Você não pode menosprezar, porque aí os outros times que só tem um Brasileirão como foco vence seus jogos e você vai ficando pra trás, porque você vai focando só nas Copas. Ah, quero ganhar a Libertadores, quero ganhar a Copa do Brasil. Quem não quer também? Mas você também não pode deixar o Brasileirão de lado, porque lá na frente você pode correr risco. Você pode. Aqueles pontos que você não pontuou no começo, pode fazer falta lá na frente. Mas não é uma derrota que também vai questionar o trabalho que vem sendo feito pelo Dorival Júnior, ainda mais que ele não estava na beira do gramado. Mas como eu vim observando no jogo, o Corinthians passa um time antes de, que nem o Dorival fala nas entrevistas, né, que ele vem falando. O time sente muita falta do Roberto, do Caio César, que é um bom jogador. Infelizmente teve a lesão, mas já deve voltar nos próximos jogos. Teve a estreia do Labiat Zacaria, um jogador que não tocou muito ali na bola. Aliás, o time do Corinthians não estava muito efetivo, tanto nos passes como na criatividade. Então ficou bastante difícil para um jogador se destacar ali na partida. E como eu ia falando, que nem o Dorival fala muito nas entrevistas, né? Quem acompanha vê que o Dorival fala que o foco dele é que ele tenha um time muito consistente. O que é consistente? Aí você me pergunta, né?
O que é um time consistente? O time consistente é aquele time que... Desculpa, rapaziada, tô meio gripado. Aquele time consistente que nem... Um exemplo, vou pegar um exemplo de um time consistente aqui, que na minha opinião é o Palmeiras. O Palmeiras, com todo respeito, o Palmeiras é o rival do Corinthians e tal, mas é um time consistente, é um time que pode perder um, dois jogos, mas quando emplaca também tem a consistência, sabe? Tanto no Brasileirão quanto nas Copas também. Enfim, o Corinthians precisa disso. Outra coisa que pra mim também, depois que você tem a consistência, é você ter a mentalidade vencedora. Você tem a mentalidade tipo, tomei um gol em casa, se é fora, se é em casa. A mentalidade de virar ou de empatar o jogo, independente da situação. Saber colocar a mente ali no lugar para poder colocar a bola no chão e ter a responsabilidade de ir lá e virar o jogo. Isso que é uma consistência, isso que é uma mentalidade vencedora, isso que faz um time ser campeão, tanto nas Copas como em pontos corridos. Então, você começar a perder ali, ainda mais para um time que não tem a mesma grandeza, com todo respeito ao Coritiba. Mas você começar a perder em casa, levar tá? 1-0, o Corinthians ainda tá vivo no jogo. Aí toma dois, aí você vai fazer o quê? Você tem que ir ali, você tem que bolar um plano ali logo na partida, porque você tem que pensar rápido ali, que você não tá pensando e o tempo tá passando. Então, um time que tem a mentalidade vencedora, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar a bola no chão. Calma, não vamos apressar, não vamos se precipitar aqui. Nós sabemos o que nós vamos fazer, nós sabemos o que vamos fazer na partida. Agora que nós estamos com 2-0, o placar não é bom para nós, mas a gente respira. Tipo, o time consistente sabe que uma hora vai virar o jogo, sabe que uma hora vai empatar. Tipo, já é um time consistente, um time com a mentalidade já alta. Então isso que falta também pro Corinthians, o Dorival implementar nesse elenco, para que se dê bem tanto nas Copas como no Brasileirão. A chegada do Jesse Lingard também, tomara que ele também se junte ao Memphis Depay e dê essa mentalidade aos jogadores, aqueles que, principalmente os dois que são liderança técnica, serão, né? Jesse Lingard ainda não estreou, ainda deve estrear ainda no Corinthians. E tanto ele como o Memphis Depay tem que dar essa mentalidade aos elencos também, ser como uma liderança ali dentro do grupo. E isso faz total diferença no time de futebol. É isso, o que você achou, comente aí. Estarei dentro dos olhando, né, os comentários. Deixe seu like também se você gostou. Se você não gostou, continue acompanhando o meu trabalho, enfim. Mas comenta aí, eu quero saber o que você achou da partida, se o Corinthians jogou mal, quem que jogou mal. Pra mim, o jogador. Pra mim, eu não tenho aquele jogador que jogou mal assim. O time, porque foi um jogo coletivo muito ruim abaixo do Corinthians, então nós temos aquele jogador específico que jogou muito ruim, mal na partida. Mas pra mim o Corinthians foi foi um time muito desconhecido daquele Corinthians do Flamengo, contra o Flamengo, aquele Corinthians que você sabe que tem trabalho de trabalhar a jogada. Ainda mais, não, vamos dar mérito também pro Curitiba. O Curitiba jogou muito atrás ali também. Mas o Corinthians tá jogando em casa, rapaziada. O Corinthians tá jogando em casa, tem que ir em busca da vitória, independente da situação contra o Curitiba, não é um bicho papão. No Brasileirão, valendo 3 pontos, se alcançar a liderança ali, valia muito. Mas é isso, comenta aí o que você achou do vídeo. E é isso, parte 1. Vai Corinthians, independente da derrota, mas aqui é Corinthians sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.